Sobre nascimentos, nós temos 4 perguntas. Primeira pergunta: em que época da gravidez o espírito entra no corpo? Segunda pergunta: como é feita a ligação cérebro-espírito? Terceira pergunta: como que Adão e Eva, que não possuíam espírito, raciocinavam, ou seja, tinham inteligência? Quarta pergunta: por que alguns bebês, quando estão dormindo, eles riem, chegam a dar até gargalhadas? Primeira pergunta: em que época da gravidez o espírito entra no corpo? Um dia eu estava em comunhão com Deus e aí o Senhor Deus ligou a minha memória espiritual e eu me lembrei do céu. Isso, irmãos, não foi imaginação. Eu me lembrei do céu, assim como neste momento eu estou me lembrando do último culto, o qual eu congreguei. Aí, irmãos, eu me lembrei, eu no céu, e foi quando uma voz muito meiga e suave falou comigo: vai, que chegou a hora. Mas essa voz falou assim num sentido de: vai, que eu estou contigo. Aí, irmãos, eu me vi descendo no espaço, de repente eu já estava aqui na Terra. Aí então eu acabei entrando dentro de um prédio. Quando eu olhei, tinha uma mulher deitada numa maca com aquela barriga grande. Aí então eu fui e entrei dentro da barriga dela. A partir deste momento, apagou. Eu não me lembro mais de nada. Então, irmãos, com isso, o Senhor me mostrou que o Espírito entra na hora do parto. Então agora, os irmãos vejam uma curiosidade que o Senhor mostrou. Materialmente falando, um computador possui um banco de dados. Porém, ele só funciona se estiver ali um operador. Então, irmãos, o nosso cérebro é um banco de dados. Porém, ele só funciona se o operador estiver ali, o qual é o Espírito. Então, por exemplo, vamos dizer que o irmão Pedro diga para o irmão Paulo: amanhã o irmão passa lá no meu escritório que eu tenho 5.000 reais para te dar. O irmão Paulo, então, irá gravar aquilo em seu banco de dados, o qual é o cérebro. E aí o irmão Pedro fale: quando você estiver lá no meu escritório, me lembra que eu vou te dar uma caneta Bic. Aí então o irmão Paulo pensa: mas o que eu quero com uma caneta Bic? Conclusão: no dia seguinte, na hora de cobrir o banco, o irmão Paulo irá lembrar que ele tem que passar no escritório do irmão Pedro para pegar o dinheiro. Só que ele irá lá, irá pegar o dinheiro e irá embora, irá esquecer de pegar a caneta. Por quê? Porque simplesmente ele não gravou em seu cérebro esse detalhe, o qual era pegar a caneta. E por que ele não gravou? Porque não interessou a ele. Então, irmãos, quem é que decide o que grava e o que não grava? É o consciente, que é o espírito. Então vamos criar outro exemplo. Vamos dizer que Deus arrebatasse o irmão João e o levasse ao céu. Consequentemente, o seu corpo iria cair como se estivesse morto. E aí então vamos dizer que enquanto o espírito do irmão João estivesse no céu, eu, aqui na terra, chegasse em seu ouvido e falasse: amanhã o irmão passa em minha casa que eu tenho 10.000 reais para te dar. Muito bem, o espírito do irmão João retorna do céu e entra novamente no corpo. Os irmãos acham que amanhã ele irá à minha casa buscar esse dinheiro? De maneira nenhuma. Simplesmente porque ele não tem consciência disso, porque isso não foi gravado em seu cérebro. Mas por quê? Porque o operador não estava aqui para gravar, no banco de dados. Então, irmãos, muitas mães, quando estão grávidas, elas acham que tem que falar com o nenê, porque ele está escutando, ou então colocar uma música para que ele escute. Não adianta, irmãos, o espírito ainda não está aqui para escutar nada. Ah, mas então por que, quando uma mãe escuta uma música calma, o bebê fica calmo, e quando ela escuta uma música agitada, o bebê fica agitado? Isso, irmãos, é porque o sistema neurológico do bebê está ligado à mãe. Quando a mãe está calma, o bebê também está calmo, e quando ela se agita, logicamente, o bebê também fica agitado. Por quê?
porque isso a mãe transmite para o feto. Mas então por que quando Maria, mãe de Jesus, se encontrou com Isabel, os bebês pularam nos ventres? Ora, irmãos, o que fez com que eles pulassem foi a virtude de Deus. Uma vez não foi jogado um homem morto sobre a sepultura de Eliseu, e a virtude que estava nos ossos de Eliseu não ressuscitou aquele homem? Então, irmãos, no caso de Maria e Isabel, isso foi apenas um sinal, o qual Deus deu. Com a sua virtude, o Senhor fez com que os corpos dos dois bebês se agitassem. Então, irmãos, tem pessoas que argumentam que o espírito entra no corpo a partir do momento em que o coração do bebê começa a bater. Só que, como nós já falamos, o Senhor mostrou que o espírito entra na hora do parto. Mesmo porque, os irmãos imaginem, se por acaso o espírito entrasse na hora em que o coração começasse a bater, vamos dizer que essa mulher provocasse um aborto. O espírito teria que voltar novamente para o céu? Ou então, aqueles nenês que morrem no útero da mãe? Seria a mesma coisa. O espírito teria que voltar novamente para o céu. Então vejamos bem, os irmãos acham que Deus iria mandar um espírito para uma mulher, a qual o Senhor Deus está vendo que ela irá provocar um aborto? Ou então para uma cuja gravidez não foi planejada por Deus e o nenê irá nascer morto? Teria lógica, neste caso, Deus mandar um espírito para depois fazê-lo retornar? Então agora, os irmãos querem ver como isso das mães quererem falar com o nenê que está no ventre é uma fantasia que as mulheres têm? Então os irmãos vejam bem, a partir do momento em que o nenê nasce, o seu cérebro já está formado. Só que a partir deste momento, o nenê é movido por instintos. Ele chora quando está com fome, chora quando sente dor. Porém, ele não tem ainda a capacidade de raciocínio. Essa capacidade ele só começará a ganhar meses após o nascimento. E isso ainda de maneira lenta e gradual. É verdade ou não é? Então agora, os irmãos vejam bem, se na hora do nascimento, em que o cérebro já está formado, o nenê ainda não tem a capacidade de raciocínio, o que se dirá então quando o nenê ainda está no útero e o cérebro ainda está em fase de formação? Os irmãos acham que o nenê teria a capacidade de raciocinar, entender o que a mãe está falando? Tem uma irmã no estado do Acre, e essa irmã possui um filho de 20 e poucos anos, o qual é surdo e mudo. Inclusive, eu conheço esse rapaz. Esse rapaz é um anjo de Deus. O Senhor mostra coisas para ele, ele conversa com os anjos, e a irmã se comunica perfeitamente com ele através de sinais, libras. Foi então que esses dias ela me mandou um relato, então agora eu irei ler este relato para os irmãos, como ela me escreveu. Disse ela: senti muita alegria em compartilhar com o irmão que o meu filho Mateus, estando nós em casa, ele me chamou e disse: mãe, eu vou te contar uma coisa. Você sabia que eu não estava na tua barriga? Eu me lembrei. Quando eu era pequeno, eu tinha essa lembrança, mas depois ela saiu da minha mente. O tempo se passou e somente agora eu lembrei novamente. O que eu lembro é que eu tinha comigo 4 amigos e nós conversávamos. Então eu vi você entrando no hospital, você estava com muita dor e eu sabia que eu tinha que ir para lá. Só que eu demorei, porque eu não queria sair de perto dos meus amigos, os anjos. E aí eu vi a mãe chorar muito e lutar muito para o nenê nascer. Vi que você estava sofrendo com muita dor. Então eu ganhei um abraço de cada um deles e aí eu apaguei. Depois eu me lembro de um clarão que ardia os meus olhos. Eu não via nada e sentia muita dor no meu corpo. Aí disse ela: irmão Carlos, chorei muito quando ele contava isso, pois foi isso mesmo o que aconteceu quando o bebê nasceu. Eu cheguei a pensar que eu não iria resistir, que eu iria morrer. Então eu clamei ao Senhor
para que o bebê nascesse. Isso, irmão, foi só uma confirmação do que está nos áudios. Glória a Deus. Segunda pergunta. Como é feita a ligação cérebro-espírito? Nós falamos que o consciente do ser humano é espírito. E falamos também que o consciente se utiliza das informações que foram guardadas no cérebro. Então agora eu pergunto, mas como que é feita esta ligação cérebro-espírito? Os irmãos imaginem uma pessoa que esteja sentado em sua sala em um sofá. E aí o seu consciente, o seu espírito, pense, eu vou me levantar e vou caminhar até a janela. Ora, para que isso aconteça, o espírito dará ordem ao cérebro e o cérebro, através de circuitos elétricos, criará impulsos, os quais movimentarão o corpo. Esses impulsos farão com que o corpo se levante do sofá e vá caminhando até a janela. Olha, irmãos, isso é uma maravilha, é uma coisa inexplicável, é uma coisa fantástica. Somente o nosso Deus é que tem ciência para criar uma maravilha dessas. Eu li sobre um cientista que comentou que o cérebro de uma formiga retardada é milhares de vezes mais complexo do que um supercomputador da NASA. E aí, irmãos, como eu sou curioso, eu orei a Deus e fiz uma pergunta para o Senhor. Eu perguntei assim, Senhor, falando-se do cérebro humano, se nós pegássemos 1 centímetro cúbico do cérebro humano, com toda a tecnologia que existe hoje, para que o homem criasse um computador, o qual fizesse a mesma coisa que faz este 1 centímetro cúbico do cérebro humano, como que teria que ser esta máquina? O Senhor respondeu, vejamos bem, irmãos, isto que eu vou falar agora não é invenção minha. Deus é testemunha, foi o Senhor que me falou. Disse o Senhor que com toda a tecnologia que tem hoje, para que o homem criasse um computador que fizesse o mesmo que faz 1 centímetro cúbico do cérebro humano, esta máquina teria que ser uma máquina tão complexa e tão grande que ela teria que ter 250 metros de comprimento por 280 metros de largura com 80 metros de altura. Os irmãos estão entendendo? Voltando a falar desta ligação cérebro-espírito, vejamos bem. O espírito, que é o consciente, ele necessita das informações as quais o cérebro fornece. Se o cérebro tiver saúde, o espírito terá facilidade em manipular o cérebro e conseguir todas as informações as quais ele necessita. Agora, se o cérebro estiver com algum tipo de problema, como por exemplo, se a pessoa levar uma pancada na cabeça e ficar com amnésia, o espírito passará a ter dificuldades para obter as informações para poder raciocinar. Terceira pergunta. Se nós somos um espírito colocado dentro de um corpo de carne e o nosso consciente é espírito, então como que Adão e Eva, que não possuíam espírito, raciocinavam, ou seja, tinham inteligência? Vejamos bem, os cientistas já concluíram que o animal mais inteligente que tem na Terra, isto falando-se de animais terrestres, é o chimpanzé. E segundo eles, o chimpanzé tem a inteligência de uma criança de 4 anos. Ora, irmãos, o nosso Deus é infinito em poder. Se ele quiser, ele pode muito bem fazer um ser humano igual a Adão, sem espírito, e fazer com que ele seja tão inteligente quanto um homem normal, cujo consciente é espírito. Pode ou não pode? Então, irmãos, o Senhor deixou claro que Adão e Eva eram puramente animais, porém, eram seres inteligentes. Só que o QI deles era muito abaixo do QI daqueles que eram homens normais, que possuíam espírito. Está claro? Quarta pergunta. Por que alguns bebês, quando estão dormindo, eles riem, chegam a dar até
gargalhadas. Eu consultei ao Senhor sobre isso e o Senhor disse que isso acontece porque de vez em quando Ele faz com que os nenês sintam na alma um pouquinho daquele gozo o qual os anjos sentem no céu. E é por isso que eles riem. Só que isso, irmãos, o Senhor falou que não é para todos os nenês. É somente para aqueles cujos espíritos pertencem a Deus. Com aquelas crianças as quais possuem espíritos de traidores, isso já não acontece. Uma curiosidade: os irmãos já perceberam que a melhor fase da vida de um ser humano é a infância? Isso, irmãos, não é por acaso. E o motivo é este: o Senhor Deus fez a coisa desta maneira simplesmente para amenizar aquele choque o qual um anjo leva ao ser tirado do céu, que é um paraíso, e ser colocado aqui na terra, um lugar de sofrimento.